Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória. Agora sim posso cumprimentá-los melhor, porque no começo o microfone não estava funcionando bem. Então, cumprimento a todos vocês na alegria do Senhor ressuscitado. 8 dias depois da solenidade da ressurreição, e nessa paróquia, o titular é o Senhor ressuscitado. Então, certamente, nesses dias que nós chamamos oitava da Páscoa, convém, e como vocês bem fazem, fazer a festa do titular do Senhor ressuscitado. Por isso eu estou aqui hoje, me chamo Padre François Costa, da Paróquia Senhor Bom Jesus, aqui no Setoró, e o Padre Angeloto e eu fizemos então uma troca. Ele foi para lá e eu vim para cá. Agora podemos rezar juntos na alegria do Senhor ressuscitado. Esses 8 dias que nós estamos celebrando, do domingo passado até hoje, precisamente hoje termina a oitava da Páscoa, na verdade são um único dia. Como se costuma dizer, é que um só dia é muito pouco para celebrar a ressurreição. Por ser mistério central da nossa fé cristã, nós precisamos de 8 dias, mas esses 8 dias são apenas um só.
Por isso, todos os dias a gente diz muitas vezes a palavra aleluia, que significa louvai o Senhor. Por isso, todas as missas, durante esses 8 dias, no final, quando o padre os despede, diz aleluia, aleluia, e vocês respondem dizendo graças a Deus, aleluia, aleluia. Em vez de rezar, o anjo do Senhor anunciou a Maria, que é a oração costumeira, que a tradição católica reza. Nesses dias nós cumprimentamos Nossa Senhora dizendo, Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Esta oração substitui o Ângelus, que todo bom católico poderia rezá-lo, pelo menos ao meio-dia, a oração Rainha dos Céus. Nós cumprimentamos Nossa Senhora, desejando a ela também, é verdade que ela já está cheia de alegria, mas desejando também a Santíssima Virgem Maria a alegria da ressurreição. Eu queria chamar a atenção, começando pelo final do Evangelho, nós lemos João capítulo 20, e no final do Evangelho diz assim, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritos neste livro. Notaram? E é verdade. Por exemplo, dos 2 anos ali da fuga para o Egito e o retorno para Nazaré, de 2 anos de idade até os 12 anos, nós não temos nada sobre Jesus Cristo no Evangelho, não sabemos nada. Aos 12 anos ele vai ao templo, a gente fica sabendo daquele acontecimento que é o 5º mistério gozoso, né? Jesus no templo ensina os doutores da lei. Este acontecimento está narrado nas Escrituras. Aí dos 12 anos até aproximadamente os 30 anos, nada, outro silêncio. Mas são silêncios muito grandes. De 2 a 12 anos são 10 anos sem saber nada. E dos 12 aos 30 são 18 anos, não é? Sem saber nada. É muito tempo sem saber nada sobre Nosso Senhor. Então, realmente, Jesus Cristo fez muitas outras coisas que não estão escritas no Evangelho, não estão escritas na Bíblia. E eu queria dar a vocês hoje, a partir desse texto bíblico, João capítulo 20, um argumento antiprotestante. Da próxima vez que alguém falar assim para vocês, mostra isso na Bíblia, você vai responder da seguinte maneira, calma lá. Então me mostra na Bíblia, onde é que está escrito que eu devo te mostrar isso na Bíblia? Porque a Bíblia diz que há muitas coisas que não estão escritas na Bíblia. Eu sim te mostro que não é preciso mostrar na Bíblia, porque há muitas coisas que Jesus fez e que não estão escritas. Escutaram bem? Então, às vezes, a resposta apologética a uma pergunta é uma nova pergunta. Então, assim como você me pede para mostrar isso na Bíblia, mostra você na Bíblia, onde está escrito que eu devo mostrar na Bíblia o que eu estou te falando. Devolve a pergunta. João capítulo 20 é bem antiprotestante. Muito antiprotestante. Nem tudo está escrito na Bíblia. Portanto, não dá para falar tudo mostrando na Bíblia. A Escritura está dizendo que nem tudo está na Bíblia. Isso é muito importante, conseguir pegar as coisas através da Escritura. Porque, meus irmãos, pensem bem. Já viram alguma vez algum bebê que nasce escrevendo livros? Isso não existe. Primeiro, o que existe é uma história. As pessoas, primeiro, existem. Elas vivem. Elas têm uma história. Essa história, se for muito interessante, só se for muito interessante,
ela vai ser contada para outras pessoas, de viva voz, para começar. É o que a gente chama dessa boa fama depois da morte. Na Igreja Católica a gente chama isso de odor de santidade. Tem pessoas que morrem com o odor de santidade. E todo mundo começa a falar bem dessa pessoa, começa a dizer como foi legal conviver com ela. Eu, por exemplo, já convivi com vários santos. Um deles foi Dom Manuel Pestana, bispo de Anápolis. Eu tenho várias histórias para contar sobre Dom Manuel Pestana, porque era um santo. E eu conheci, e eu estive com ele. Eu conheci o padre Ingo Dollinger, um santo, eu estive com ele. Eu conheci o Dom Javier Echevarria, o segundo sucessor de São José Maria Escrivá. Desses eu posso dizer, eram homens santos. E eu sou o primeiro a dar testemunho da santidade deles. Então, primeiro existe uma história. Se essa história vale a pena ser contada, algumas pessoas a contam. E num terceiro momento, se vale muito a pena, a gente escreve um livro da biografia dessa pessoa. Por exemplo, Dom Javier Echevarria já tem umas 2 biografias escritas. Então, olhem só, há 3 momentos: história, tradição, escrituração. E as coisas acontecem nessa ordem. Primeiro, Jesus existe, Ele morre, Ele ressuscita, e Ele não deixou nenhum livro escrito, nada, não temos uma única escritura do próprio Jesus, das mãos do próprio Jesus, não temos. A Escritura não tem nenhum texto dele diretamente. Ele viveu, morreu e ressuscitou. Essa é a história. No segundo momento, aqueles que conviveram com ele, chamados apóstolos, discípulos, eles contaram essa história, eles entregaram essa história. Em latim, a palavra entrega se traduz por traditio, tradição. Percebem? Tradição é entrega. Você tradere. Você entrega. Os apóstolos receberam do Senhor e entregaram. Vejam só que interessante. Primeiro existe uma vida vivida. Isso é história. Aqueles que conviveram com ele entregam essa história. Isso é tradição. E, finalmente, 20 anos depois da ressurreição, os apóstolos começam a escrever essa história. É a escrituração. História, tradição, escrituração. É tão fácil entender isso. E quando a gente entende isso aqui, a gente entende que primeiro é a vida cristã. Depois é a tradição, e só depois é a escritura sagrada. É lógico. E, de fato, cronologicamente, foi assim. Primeiro se vive, depois se entrega a história, depois se escreve a história. Por isso, nem tudo tem que estar escrito na Bíblia. E os apóstolos falam isso. Vejam que a compreensão da nossa fé está mais baseada na vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Num segundo momento, a nossa fé, ela está ancorada, ela está apoiada no testemunho dos apóstolos. Quer dizer, se os apóstolos mentiram, todos nós estamos enganados. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, nós somos as pessoas que dá mais pena na face da terra. Nós somos uns imbecis de fé. E aí o apóstolo São Paulo, com aquela segurança que ele tinha, ele fala, mas não, Cristo ressuscitou, razão da nossa fé, razão da nossa esperança, temos certeza absoluta. Pedro viu, João viu, Maria Madalena viu,
os 11 apóstolos viram, e quando teve que substituir Judas, um critério foi que tivesse visto o Senhor ressuscitado, e depois mais de 500 irmãos viram o Senhor ressuscitado, para não parecer que é uma alucinação, 1, 2, 12, 500, muita gente viu. Ele de fato ressuscitou, e se ele não tivesse ressuscitado, estaríamos aqui fazendo não sei o quê. Não teria sentido tudo isso. Vejam que a nossa fé, ela está apoiada no testemunho apostólico. Por isso nós somos católicos apostólicos. Porque a nossa fé é apostólica. Os apóstolos, eles não mentiram. Eles viram. De fato, viram. Isso é muito importante. Por isso, olha só o que eu vou dizer. Por mais que Jesus brigue com Tomé hoje, vocês viram que Jesus dá uma puxão de orelha em Tomé, eu entendo Jesus, entendo, tá? Mas eu também entendo Tomé. Eu gosto muito de São Tomé. Normalmente os padres ajudam a brigar com Tomé, diz que Tomé é sem fé. Então eu vou dar uma versão diferente de Tomé. Por quê? Porque eu me sinto muito próximo de Tomé. Eu não acredito em qualquer coisa. Sério mesmo. Se você chegar para mim amanhã e falar assim, padre, eu vi Nossa Senhora em cima do pé de manga, eu vou começar a rir de você, porque eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Se você chegar para mim amanhã e falar assim, nossa, eu vi Jesus misericordioso no meu quarto, padre, eu vou dizer, conta essa história para outra pessoa. Eu não acredito. Eu sou amigo de Tomé. Tem que provar. Eu quero tocar as chagas. Eu quero provas de que foi Nossa Senhora que te apareceu. Eu quero provas de que foi Jesus Cristo que te apareceu. Do contrário, eu não acredito mesmo. De jeito nenhum. Por isso eu entendo Tomé. Porque Tomé e eu somos brothers, né? Eu entendo perfeitamente São Tomé. A nossa fé católica, ela não é irracional. A nossa fé católica não é um sentimento. A nossa fé católica não é um absurdo. A nossa fé católica não é uma percepção subjetiva das coisas. Não, é que ele ressuscitou. As suas chagas são tangíveis. Ele foi visto, ele foi tocado. Vou contar uma outra coisa para vocês que me impacta bastante. Vocês sabem que uma ou duas vezes por ano os padres têm que ir lá na catedral e rezar a missa com o bispo, né? Uma dessas vezes é na quinta-feira santa, pela manhã, que os padres vão lá, renovam seus compromissos sacerdotais, aí tem que concelebrar. Na concelebração, o que o padre faz? O bispo fica no altar, todo bonitinho, aí na hora isto é o meu corpo, este é o meu... Na hora da consagração, o padre só estende a mão assim, de longe do altar, nem toca nele, e aí dizem, e eu acredito, que apenas estendendo a mão e dizendo, isto é o meu corpo, eu, padre, concelebrando com o bispo, dizem que eu estou rezando missa, com o bispo. E eu acredito que seja assim. Mas eu não gosto, sabe? Porque naquele dia, quando eu rezo com o bispo, só o bispo que toca nele, eu não toco, eu quero tocá-lo. Entendeu? Eu preciso tocá-lo, eu preciso dizer, eu, perto da hóstia, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Quando eu vou nessas concelebrações, parece que eu nem rezei missa naquele dia. Eu preciso tocar. Então, eu entendo Jesus que raia com Tomé, mas eu entendo Tomé que tem necessidade, porque nós dois nos entendemos muito bem, né? Agora prestem atenção também. Com São Tomé, apesar dele ser assim meio racionalista, né? Tomé não tem assim uma fé muito sentimental.
Tomé não liga muito para esses sentimentos emotivos de fé. No entanto, um dos atos de fé mais lindos que nós temos na Escritura é este que aparece hoje. Meu Senhor e meu Deus. Não é bonito isso? Tomé, hein? Tomé que diz isso. Meu Senhor e meu Deus. Quantas pessoas, na hora que o padre eleva a Sagrada Comunhão no coração, sem ficar falando em voz alta, no coração diz isso, né? Meu Senhor e meu Deus. Não é um ato de fé lindo? O ato de fé mais lindo da Escritura saiu da boca do homem mais racionalista, do apóstolo mais duro, do apóstolo mais cerebral, do apóstolo menos sentimental. É o ato de fé que a gente mais gosta. Meu Senhor e meu Deus. É bonito isso aqui. Quer dizer, a fé de Tomé é maravilhosa, porque é uma fé muito, muito sólida, que passou por uma provação, que passou por uma espécie de noite escura. A fé de Tomé foi provada. E isso é bonito em São Tomé. Por isso, já que todo mundo fala mal do pobre Tomé, hoje eu estou falando bem dele, porque eu acho que é preciso resgatar uma fé firme como a de Tomé. Porque os católicos estamos muito sentimentais. Se a gente reza e sente uma coisa gostosa, então parece que a nossa oração foi ótima. Se a gente reza e não sente uma coisa gostosa, parece que a nossa oração foi muito ruim. Para muita gente é assim. Para muito católico, se ele vem à missa e ele sente uma coisa gostosa, também por causa das músicas bonitas, ou por causa de outras coisas, ele fica tocado e volta à missa no dia seguinte. Mas se ele não sentir mais, então ele fala, nem, não estou sentindo mais nada, Deus me abandonou, Deus parece que não gosta de mim. Está vendo? É uma fé mais... é um sentimento. E a fé de Tomé é uma fé que foge do sentimento. Ou melhor, se há sentimento, é como fruto da fé. E não é o sentimento que vai me dizer se eu tenho fé ou não. Às vezes tem gente que está na graça de Deus, se confessou, não tem consciência de nenhum pecado mortal, mas tem uma coisa que diz assim, eu sinto que eu não deveria comungar. Que bobagem é essa? Se você se confessou, está na graça de Deus, claro que você pode comungar. Ah, mas eu sinto. Para de sentir e vá comungar. Mas o contrário também é verdadeiro. A pessoa está em pecado mortal, não comungou, quer dizer, não confessou, está numa situação objetiva de que, fato, não pode comungar, porque nem todos os dias a gente pode comungar mesmo, é normal, acontece, fazer o quê, né? Mas aí chega na missa e fala assim, eu sinto que hoje eu posso comungar. Para de sentir, comunga não. Comungar em pecado mortal te faz mal. 1 Coríntios capítulo 11. Entendeu? Vejam só como as coisas são bem claras e bem objetivas na fé católica. Jesus aparece, João capítulo 20, e diz assim para os apóstolos, hein? Diz a homens que poderiam comer arroz com feijão como nós, e diz assim para eles, recebam o Espírito Santo. Aquelas pessoas que vocês perdoarem, elas vão ser perdoadas. Aquelas pessoas que vocês não perdoarem, elas não vão ser perdoadas. E esse é o segundo argumento antiprotestante que eu digo hoje. Argumento profundamente antiprotestante. Jesus está dizendo que você tem que falar os pecados para homens, porque ele diz assim para esses homens, se vocês perdoarem os pecados, eles vão ser perdoados. Se vocês não perdoarem os pecados, eles não vão ser perdoados. Aí depois chega o engraçadinho e fala assim, eu confesso direto com Deus.
Eu não confesso com padre. É homem como eu. Sujeito, escuta Jesus Cristo, que diz: há homens, recebam o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados vão ser perdoados, e a quem vocês não perdoarem os pecados, eles não vão ser perdoados. Para que ficar teimando com Jesus? É Ele mesmo que está dizendo que tem que se confessar com os seres humanos. Não com qualquer, com os apóstolos. Não com qualquer, com os sucessores dos apóstolos, que são os padres. Se Jesus fala, então tenhamos docilidade com a voz de Deus. Esses argumentos protestantes, vocês têm que tirar da cabeça. Se alguém aqui tem ainda coisa protestante na cabeça, eu exorcizo em nome de Jesus. Se alguém tem alguma coisa contra Nossa Senhora, eu exorcizo em nome de Jesus. Se alguém tem alguma coisa contra as sagradas imagens, eu exorcizo em nome de Jesus. Para de ter essa cabeça protestante. Os argumentos de hoje são profundamente catolicizadores. Querem trabalhar a tua mente de maneira católica. Por isso não adianta ficar falando: ah, que linda a misericórdia divina, a misericórdia divina, a misericórdia divina, que perdoa tudo. Bom, realmente perdoa tudo, mas perdoa tudo dentro dos esquemas que Deus deixou estabelecido. A misericórdia divina está vinculada ao batismo, à confissão, à Eucaristia, à comunhão. Aí está a misericórdia divina. Não há um sentimento de percepção da misericórdia divina. A misericórdia divina é algo concreto, que se pode tocar praticamente, como Tomé, como Jesus falou: ah, é assim, Tomé, toca nas minhas chagas, toca nas minhas mãos. Vejam que Jesus, por mais que brigou com ele, deixou ele fazer o que ele queria, né? Olha só, às vezes, vocês que são pais me entendem. Às vezes vocês brigaram com os filhos de vocês, mas lá no coração não queriam brigar. Não aconteceu isso algumas vezes? Você briga, mas por dentro você está dizendo: pobrezinho, né? Acho que Jesus brigou com Tomé mais ou menos assim. Lá no fundo ele estava feliz com Tomé. Só que por fora, como é Deus, como é pai, tem que fazer aquela cara de sério e dizer: não sejas incrédulo. Mas eu imagino Jesus dando aquele sorrisinho por dentro. Gostei, Tomé. Toca aqui. E Tomé, meu Senhor e meu Deus. São Tomé é incrível. A gente poderia continuar meditando nessa fé de São Tomé, que é uma fé bastante católica, hein? Por isso, no domingo da Divina Misericórdia, vamos pedir ao bom Deus que mantenha a nossa cabeça em cima do nosso pescoço. Ou seja, as ideias certas, de maneira certa, amando a Divina Misericórdia. Olha só que bonito: Jesus, eu confio em vós. Confio mesmo, Senhor. Confio nas Tuas palavras, confio que o Senhor fundou uma igreja, confio que o Senhor deixou os sacramentos que são como que as chagas do ressuscitado para que nós toquemos. A gente gosta de tocar. Há pessoas que vêm à missa e por algum motivo não podem comungar. Tem gente que até chora porque não pôde tocá-lo naquele dia. Parecendo comigo que vou celebrar com o bispo, e naquele dia só fico dizendo de longe: isto é o meu corpo, e me deixa tão insatisfeito, porque naquele dia eu não o toquei. Claro que eu vou comungar depois, enfim, mas a gente gosta de estar perto dele. Pensem melhor na fé de Tomé, e procurem entender que é uma maneira de ver as coisas que ajuda muito no mundo atual. Tão cheio de sentimentos que nem sempre correspondem com a verdade. Eu não sou contra os sentimentos, tá? Contanto que eles venham por causa da verdade.
Santo Tomás de Aquino, em algum momento na Suma de Teologia, ele diz assim: a alegria é causada pela caridade. A alegria é um sentimento causada pela caridade. A verdade e a caridade produzem em nós os bons sentimentos. Assim é bom ter sentimentos, sentimentos que correspondam à verdade de Deus. Por isso, Jesus ressuscitou, nós estamos seguros, temos certeza disso e pedimos ao bom Deus, nesse domingo também, os bons sentimentos que brotam da nossa alma como fruto de buscar de verdade a verdadeira fé que provém das mãos de Jesus misericordioso que nos dão os seus sacramentos com os quais nós podemos, de fato, tocá-lo. Meu Senhor e meu Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,